Olá, eu sou o Dr. Cascapeira e hoje quero falar com você de um assunto muito importante. E, como sempre, algo que não está muito dentro dos padrões. Por isso que a gente chama de saúde fora da caixinha. Eu quero conversar com você um assunto que eu venho dedicando uma pesquisa pessoal há muito tempo no meu dia a dia, né? Porque hoje se dividem, existem pesquisadores, existem pessoas na linha de frente, né? Então eu sempre fui uma pessoa de linha de frente, sempre atendendo pessoas, né? Eu optei por atender pessoas, que é o que meu coração pede, para ajudar as pessoas para se transformarem. E a vida veio me trazendo uma série de situações onde eu vim descobrindo, né? Descobrindo talvez uma aptidão minha, descobrindo talvez algo que eu veio nesta vida para poder trazer. Então eu quero falar hoje sobre a paranormalidade e saúde. Eu entendo que na área da saúde, na área da medicina, pelo menos na minha área, ninguém estuda a questão da paranormalidade. E eu tenho, né, como eu venho estudando há muito tempo, sou espírita, estudo o espiritismo há muito tempo, sou atuante, tive uma convivência muito grande com um grande amigo, o Dr. Reinaldo Leite, que me trouxe muitas experiências, né, de situações paranormais, digamos assim, e muitas vezes espirituais. E isso eu vim percebendo no meu cotidiano e comigo mesmo, como é importante você entender que as pessoas todas podem ter uma percepção extrasensorial, podem ter algo a mais, e que isso, para elas, pode ser considerado, muitas vezes, por um diagnóstico, digamos assim, do sistema, como algo anormal. Então, eu quero trazer aqui que uma situação de paranormalidade não tem a ver com anormalidade. Então, você pode ter percepções extrasensoriais, intuições, você pode ter percepções, às vezes, que outras pessoas não percebem. Isso não lhe diz que você é uma pessoa doente, por favor, por favor. Então, eu quero que esse vídeo aqui, que eu vou deixar no meu canal, ele seja transmitido, seja para outras pessoas, para que você leve para outras pessoas. Muitas pessoas, principalmente no Brasil, que tem essa questão da paranormalidade. Então, isso atua nas pessoas das mais variadas formas. Isso mesmo. Muitas das vezes com sintomas ou emocionais, psicológicos, ou mesmo orgânicos, desconfortáveis. Então, as pessoas têm desconfortos que chamam muitas vezes, eu tenho uma tristeza que vem do nada, eu tenho uma angústia que me acompanha de repente, eu tenho uma sensação ruim, eu tenho pânico, eu tenho medo, eu tenho uma sensação muito difícil de explicar. São percepções além dos 5 sentidos. Então, todos nós temos, em maior ou menor grau, uma percepção além dos 5 sentidos. Mas quem é que estuda isso? Então, eu tenho, no meu cotidiano, conversado com as pessoas para que elas fiquem atentas a essa questão. Então, vamos lá. O que fazer? Digamos que uma pessoa tenha, por exemplo, um quadro de pânico. Então, eu quero focar, já foquei em outras vezes o pânico, quero focar hoje a questão do pânico e paranormalidade. Isso mesmo, pânico e paranormalidade. Então, a pessoa tem pânico, que são sintomas agudos, que são repentinos, violentos, que tiram a pessoa do equilíbrio, a pessoa não consegue ficar bem, entra em desespero, dá uma sensação de morte muito grande, ela precisa buscar ajuda imediatamente, e quando ela chega no hospital, por exemplo, com todo o transtorno, com mal-estar, com uma sensação de morte, uma palpitação às vezes violenta, o coração parece que vai subir na boca, e quando chega lá, os sinais vitais estão normais, a pressão está normal, o coração está normal, faz elétron, tira exame, não tem nada. Aí a pessoa fica, você não tem nada. Mas ela estava sentindo. Então você que tem pânico, por favor, você que tem pânico, entenda que isto pode ser fruto de uma sensibilidade extrasensorial sua. Por favor, se você não sabe o que é isso, pelo menos comece a pensar na possibilidade. E o que é isso? Ora, se eu entro em um ambiente e não me sinto bem naquele ambiente, por quê?
Por que eu não me sentiria bem naquele ambiente? Qual o motivo? Está calor demais? Está frio demais? O lugar é feio? Tem pessoas ruins? Às vezes não tem nada disso. Mas eu simplesmente não me sinto bem naquele ambiente. Por quê? Porque os meus sensores extra, digamos assim, estão captando certas situações que eu não consigo captar nos meus 5 sentidos. O meu 6º sentido está percebendo alguma coisa e está me informando que o ambiente não está bom. Ora, por que eu não posso começar a perceber isso? Por que eu não posso começar a identificar, a começar a aprender que determinados lugares eu me sinto melhor, determinados lugares eu me sinto pior, porque o meu 6º sentido capta algumas coisas. O paranormal, ele pode ter captações através do... Eu estou colocando 6º sentido, tá? Podem ter mais. Mentais. Ele pode, sim, captar pensamentos. O paranormal pode captar pensamentos que não são dele. E aí ele vai absorver aqueles pensamentos, e aqueles pensamentos, como nós temos conversado, um pensamento gera um sentimento, que gera uma emoção, que gera um comportamento. Então, se eu tenho, sim, uma captação de um pensamento que não é meu, este pensamento pode dirigir um comportamento meu, e aí eu posso estar me comportando de uma maneira que eu não gosto, até um mal-estar, ou uma dor, ou uma situação que não tem explicação, porque eu estou sendo, digamos assim, dirigido por um pensamento que não é meu. A pessoa paranormal, sim, tem uma percepção, tem pessoas que têm um 6º sentido, digamos assim, tá? Uma paranormalidade de captar dores, isso mesmo, dores de outras pessoas. Se ela entrar num ambiente onde a pessoa está com uma determinada dor, ela pode captar a mesma dor e ela começar a ter a dor nela, mas ela nem sabe muitas vezes que a pessoa está com dor, mas ela está sentindo a dor. A dor é real e verdadeira no corpo, mas não se originou dela, ela captou de fora. Ora, quando você vê uma imagem, você joga essa imagem para você, você decodifica. A imagem agora é sua. Extrapolando um pouco, você pode, sim, ter sensações externas, estranhas, que vão lhe trazendo desconforto, como a ansiedade. A ansiedade, para o paranormal, é uma captação de uma sensação ruim de outra pessoa, de um ambiente ruim. Então, ela não vai conseguir lidar bem com aquilo, porque aquilo não é dela. Então, ela vai tentar imaginar por que eu estou sentindo isso. Não tem, muitas vezes, este motivo. Então, ao longo dos meus 30 anos, que eu tive a oportunidade de conviver muito com o Dr. Reinaldo Leite, um espírita que tinha mediunidade, tinha visão à distância, todos os tipos de mediunidade. E então eu via como ele captava, como ele falava, como ele sentia, e fui percebendo que ele era um paranormal e médium também. Você pode ser um paranormal e não ser médium. Todo médium é paranormal. Nem todo paranormal é médium. Mas o paranormal, que eu estou falando aqui, sofre se ele não souber conduzir essa percepção a mais, esse sentido a mais que você possui. Por favor, quantos pacientes com diagnósticos psiquiátricos? Ah, doutor, eu estou ouvindo vozes na minha cabeça. Sim, pode estar ouvindo mesmo. O paranormal ouve mesmo vozes que não são dele. Ué, e se ele começa a identificar, opa, estas vozes não são minhas. Bom, então eu estou ouvindo vozes que podem vir de fora. É muito simples, pelo amor de Deus. É muito simples. Vozes que vêm de fora que você ouve à distância. Estas pessoas que têm essa sensibilidade, elas podem ouvir alguém conversando a respeito delas num outro país. O Dr. Reinaldo Leite, às vezes, parava porque estavam falando dele, e ele começava a ouvir o que estavam falando dele à distância. Então, são pessoas sensitivas, têm sensibilidade a mais. Eu costumo brincar que não são patinhos feios, são cisnes. Eu tenho centenas de histórias de pessoas, principalmente com quadros de crises de ansiedade, com crise de pânico, com sobrecarga levando à depressão, com transtornos
os mais variados nomes bonitos da psiquiatria e que simplesmente, eu vou dizer simplesmente, são pessoas que percebem coisas além dos 5 sentidos. Mas qual é a dificuldade de você perceber isso? E por quê? A pergunta que eu faço para você é que eu fico indignado. Por que os psiquiatras, ou mesmo a psicologia, que fala que isso é uma fenomenologia? Sim, é um fenômeno? Sim, e por que não estudar isso? E por que simplesmente catalogar a pessoa como se ela tivesse uma doença, como se ela estivesse fora? Ela está fora do padrão, mas fora do padrão não quer dizer doente. E aí tem que limitar um sexto sentido, muitas vezes, e quando para limitar o sexto sentido, limita também outros sentidos. A pessoa fica embotada, fica drogada, não consegue desenvolver a própria vida. Então, meu Deus, então eu quero trazer nessa conversa aqui, eu vou dar um exemplo. Uma paciente certa vez me procurou com síndrome do pânico. Jovem, tinha síndrome do pânico, nós conversamos e identificamos que ela tinha uma sensibilidade paranormal e que ela captava algumas coisas e eu a ensinei a se proteger. Eu a ensinei a se colocar numa redoma, num campo, onde ela pudesse ter mais controle daquilo e também tivesse consciência. Aqui é o ponto importante. Consciência do que é dela e do que não é. Tudo bem? E ela saiu do pânico. Foi 2, 3 anos depois, voltou comigo, falou, doutor, eu estou com pânico de novo. Eu falei, como pânico de novo? Não, estou com pânico de novo. Eu estou com pânico, eu estou desesperada, não melhoro. Mas você não tinha melhor? Não, doutor, eu fiquei bom 2 anos, 3 anos, não tinha nada. Aí eu comecei a ter de novo. Mas aí, perguntas diferentes. Eu costumo dizer que eu faço perguntas onde eu não aprendi a fazer perguntas na enquete da medicina, na anamnese da medicina, não tem tipo de pergunta. Perguntei, aonde começou? Na medicina não importa muito aonde, né? Você pode perguntar quando, né? Mas aonde? Para mim é importante aonde. Então, doutor, eu fui passear com meu namorado. Ela falou, fizemos uma viagem com meu namorado. Falei, sei. Aonde para vocês foram? Fomos num hotel praiano e tal, né? Antes da pandemia, bem claro, bem antes. Em que período você foi? Nós fomos no carnaval. Falei, sei. Olha, pausa, né? Para carnaval, né? O carnaval, o ambiente, né? O ambiente fica muito mais pesado, muito mais carregado, né? Em todo lugar. Num hotel de praia, né? Vamos imaginar. Eu fui com ele e eu estava lá e quando na primeira noite já eu comecei a me sentir mal, comecei a ter de novo palpitação, comecei a ter pensamentos ruins, comecei a passar mal, tanto que a gente teve que voltar logo, nem completamos a viagem. Falei, sim, você estava num ambiente, num hotel, tudo bem, mas um ambiente no hotel no carnaval, você estava num ambiente mais pesado, num ambiente mais, eu vou chamar, poluído vibratoriamente. Você não perguntou se aquilo era seu ou não? Ela regalou os olhos, ela esqueceu. Eu falei, então, muito provavelmente você captou energias negativas do ambiente que lhe fizeram mal. É verdade. Saiu assim do síndrome do pânico. Eu tenho muitos casos, a pessoa veio me procurar porque estava com depressão. Uma jovem. Falei, mas como depressão? Não, uma depressão já faz 6 meses, eu não aguento, não sei o quê. Bom, tá bom. Mas o que aconteceu há 6 meses? Então, uma coisa que foi muito ruim para mim, minha avó morreu, eu fiquei muito mal com isso, mas ela estava doente, eu até entendi, tá bom. Mas aí, não fiquei deprimida logo depois. Mas durante um período eu estava tudo bem. Um dia, veja, um detalhe, os detalhes a gente encontra a paranormalidade. Um dia eu sonhei que eu estava num lugar muito feio, escuro, parece que chovia, eu escutava gritos de pessoas, um lugar tenebroso, eu estava lá, eu me senti muito mal. Aí eu vejo minha avó me pedindo socorro, e eu acordei mal. Depois daquilo, eu não consigo melhorar da minha depressão. Percebam? Olha, então existe um fato importante. Ela teve um sonho, e aí a gente precisa entender, né? Precisamos compreender. O que é um sonho? O sonho é só uma questão onírica da mente? Não só isso. Claro, quando nós dormimos, a nossa alma sai do corpo. Quando nós dormimos, a nossa alma sai do corpo. Mas isso é básico. Por isso que eu digo, está na hora da medicina, da psicologia, começar a estudar isso, né? Porque existem evidências
pessoas que contam exatamente o que acontece. A sua alma saiu do corpo, lhe disse, e muito provavelmente foi para um ambiente no mundo extrafísico de outra dimensão, onde encontrou sua avó numa dificuldade, numa necessidade de pedir ajuda. Você pode ajudá-la, mas você foi para um ambiente ruim, deletério, e nesse ambiente você pode ter se contaminado. Ora, se eu entrar num lugar onde tem fumaça, eu vou me poluir, eu vou me contaminar meu pulmão ali. E aí você se poluiu dessa energia, e aí agora você está deprimida por dois aspectos. A sintonia com a sua avó, que se fixou muito grande, uma sintonia espiritual, e o ambiente em que você foi. Mas foi a partir daí que ela teve depressão. Não tem motivo. A vida dela é boa, estava com emprego, estava tudo bem. Esse é o motivo. E aí é complicado, né? Porque eu falo, tudo bem. Você está tomando os remédios? Já vinha tomando remédio, psiquiatra, não vinha melhorando. Eu falei, agora você precisa dar um passo além. Você precisa conhecer essas questões vibratórias, espirituais. Senão você não vai se livrar da depressão, entre aspas, que não é depressão. É um estado que você está, né, com uma contaminação vibratória, magnética, negativa, que te está trazendo esse tipo de situação. Aí, contei para ela. Bom, aí o passo seguinte é o passo dela. Né? Então, eu tenho encontrado, ao longo da minha vida, muitos relatos, e eu estou descrevendo esses relatos, deixando esses relatos, vou começar a escrever, isso vai sair um livro, de relatos de pessoas que têm uma percepção de sexto sentido, e essa percepção de sexto sentido traz um sofrimento, traz um desgaste, traz uma perturbação, e essa perturbação não identifica, não consegue encontrar melhora nos tratamentos usuais, na visão de uma medicina muito materialista. Não é uma questão que a gente está aqui discutindo ciência ou religião, não é mais isso. Veja, eu estou colocando uma interface. Quando eu digo uma paranormalidade, de uma sensibilidade extrafísica, eu não estou falando de religião, necessariamente. Eu estou falando de um aspecto de uma interface entre a materialidade, o materialismo, e alguma coisa a mais que você precisa estudar. Só porque você acha que a paranormalidade está ligada à religião, você não vai estudar? Você não vai se ater? Né? E então, isso em qualquer nível, em qualquer religião, enquanto pessoas católicas, os nossos irmãos crentes, os nossos irmãos de outras religiões, também com essa sensibilidade. E essa sensibilidade, os evangélicos são muito sensíveis, sofrem muito com isso também, porque a linguagem deles, embora eles acreditem num mundo espiritual, mas a linguagem às vezes não é afeita a esse. Uma outra senhora, quadro depressivo muito grande, uma senhora de uma certa idade já, sofrendo muito, uma depressão, uma perturbação, um estado, já estava chegando a um estado físico muito deprimente, e fazendo vários tratamentos. E eu conversando com ela, e ela me dizia que ela tinha pensamentos perturbadores, e os pensamentos não saíam da mente dela, e que ela não se sentia bem, ela não conseguia ficar bem. Ela tomava remédios antidepressivos, remédios psiquiátricos, mas os pensamentos não deixavam em paz, dia e noite, estava emagrecendo, porque não conseguia dormir direito. E eu perguntei de novo, desde quando começou? Ah, doutor, tive um problema sério no meu casamento. Uma senhora que parece que se envolveu com meu marido, veio até a porta da minha casa e me disse algumas coisas muito feias. Né? Ela, como os evangélicos falam, ela profetizou no mal. Eles falam, né? Ela profetizou no mal. Os evangélicos acreditam muito na profetização. E eles são muito fortes nesse sentido. Mas ela, então, de uma certa maneira, acatou aquela profetização do mal que a pessoa mandou para ela. E aquilo estava lhe perturbando. Aí você pode falar, mas isso é só uma sugestão. Ora, meu amigo, minha amiga, não importa o nome que a gente vai dar, ela não conseguia se livrar de pensamentos perturbadores, que eu disse para ela que aqueles pensamentos muito provavelmente não eram dela, que ela tinha sim uma percepção que lhe chegava pensamentos ainda daquela pessoa ou de outra pessoa que lhe traziam, né, pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos dela se machucar, etc, etc, etc. Enquanto ela não bloquear, enquanto ela não
tomar consciência. Não, eu tenho paranormalidade, eu tenho sexto sentido, e eu capto coisas que não são minhas, e isto que eu estou ouvindo não é meu. Em nome de Jesus, eu ordeno que se afaste. Isso fazer muitas vezes, que é o vigiai e orai da nossa doutrina espírita, ela não vai se livrar. Ela pode fazer a oração, mas uma oração, faça um salmo, faça o Salmo 91, faça alguma coisa, mas pelo menos pense na situação de que você pode estar captando um pensamento de fora. E agora, então, nessa situação pandêmica que nós vivemos, milhares de pessoas ouvindo situações que não são bem aquela realidade, através dos canais de informação, pela televisão, pelo rádio, muitas vezes altamente manipulativos, e também nesse éter, nesse cosmos que a gente vive, nesse inconsciente coletivo de Jung, quantas pessoas estão com medo, entendendo que não tem saída, que não tem jeito, que pegar o vírus vai morrer, que não tem tratamento, essa coisa toda. Isso fica no ar, isso fica em nuvens. E estas nuvens, como qualquer nuvem, né, elas carregam e chove, essas nuvens de pensamentos negativos, de medo, também chovem, de uma certa forma. E as pessoas que têm paranormalidade, que têm sensibilidade, sensitividade, se molham, entre aspas, nessa metáfora, desses campos, né, desses pingos, né, dessas gotas de perturbação mental, emocional e energeticamente no corpo. Então, hoje em dia, eu digo para você, você não tem como saber se você é paranormal. Não tem. Mas, pelo menos, você pode colocar esta dúvida. Será que eu sou paranormal? E se eu for paranormal? E se eu tiver certa paranormalidade? Será que a minha paranormalidade é telepática? Isto é, eu capto pensamentos que não são meus? Será que essa paranormalidade é de uma sensação? Uma sinestesia? Eu sinto coisas que não são minhas? Será? Porque o paranormal, ele vai captar coisas fora do padrão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, deixar esse recado aqui, há muitos anos eu pesquiso, todos os dias eu encontro alguém que tem uma sensação maior, uma percepção maior, e que eu converso e falo, explico, olha, veja se isso é seu. Parece óbvio, né? Mas eu estou sentindo? Sim, você pode sentir, mas isso vem de fora, né? Eu digo, se eu apertar a sua mão, você vai sentir. Mas se a minha mão for invisível, você não vai saber que eu estou apertando de fora. Você vai sentir no teu dedo. Então, existem situações invisíveis que apertam o nosso corpo e que podem trazer, sim, a dificuldades de você perceber melhor o teu dia a dia. Eu quero que você pegue essa situação e viva de uma maneira melhor. Comece a trabalhar isso intensamente. Muito obrigado pelo ficar comigo. E se inscreva no nosso canal, dê um like ou dislike. Estamos juntos.